Eu acho que é o terceiro vídeo que o Rafael Pablo está reagindo ao vídeo do Diácono Vitor, né? O Diácono Vitor respondeu esse vídeo, mas é simples, pô. Cara, 3 vídeos não provou ainda só a escritura. Esse princípio protestante que vem lá da loucura de Lutero. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mais uma vez, fica nítido aqui, sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para responder ele. Belezinha, pega nele, Nossa Senhora. Tem base não. Sim, responder ao diácono João Vitor Mariano, que respondeu a um vídeo meu, onde eu reajo a um vídeo dele falando a respeito do texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que foi justamente o texto que eu li no início desse vídeo. Então, ele fez um vídeo falando e comentando a respeito Engraçado, desse texto. se toda a escritura é inspirada, Mateus 12, 25, toda divisão. Olha só. Então, eu creio na escritura. Eu, Sérgio Roberto, sou o sólido escriturista, sim. Porque a sólida escritura me mostra que divisões será dispersa. 1 Coríntios 10, Paulo, ele repreende a divisão. E o próprio verbo, o Emmanuel, Jesus Cristo, está nos alertando aqui, ó, Mateus 12, 25. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse, Jesus está falando, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poder se substituir. Nossa. Vamos mais além. 1 Coríntios 1:10, ó. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentido. Por que no mesmo espírito? Porque desce um só Espírito Santo. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente por inspiração de outro espírito. Então, a sola escritura, ela é católica. A interpretação que é errante. Olha só, a sola escritura me mostra o magistério. A sola escritura me mostra toda a divisão será dispersa. Tanto Paulo, tanto Jesus Cristo e 2 Pedro 20, 2 Pedro 3 ou 2, do 1 em diante, fala também. O discípulo amado João 2,18, 1 João 2,18 fala. 2 João 1, do 7 em diante também fala. Então não tem como, cara. O cara quer defender esse princípio protestante, sola, só se for sola de chinela mesmo. Aqui, ó. Só se for isso aqui, ó. Sola de chinela, sola de escritura não é não. O texto que eu li no início desse vídeo. Se fosse só escriturista mesmo, realmente ele ia estar na verdadeira doutrina, que vem lá do fundamento dos apóstolos, a quem foi confiado, guiado pelo Espírito Santo, que assiste a igreja, que é a alma da igreja. O Espírito Santo, ele não é divisor. Um vídeo falando e comentando a respeito desse texto e comprovando, segundo ele, que esse texto não dá embasamento para o sola escritura. Eu reagi a esse vídeo que ele fez, ele então me respondeu e agora eu vou fazer a tréplica. Se ele fizer uma quádrupla ou uma quíntupla, eu realmente não conseguiria fazer uma resposta dessa forma. Esta introdução, por exemplo, eu já levo, está gravando a 10ª vez. Então, Aqui nós temos um problema muito sério. Videogames, compre agora! Eu vou ter que abaixar esse vídeo porque entra muito comercial, cara. Ele começa o argumento dizendo, não, nesse texto aqui de 2 Timóteo 3, 15 a seguir, nós temos claramente a sola filha. E nós estamos debatendo sola escritura. Tá vendo como esse negócio de sola? Por isso que a gente faz aquela brincadeirinha, né? Solamento. O sola de chinelo. Porque tudo vai dizer sola, mas nunca é sola. Então ele fala, aqui está claramente a sola filha. Mas somente a fé, né? Mas nós estamos
escrituras, já cai esse argumento de Lutero, esse negócio de Sola fé, né? Não tem base um negócio desse, eu fico doido aqui. Você acabou de assistir aí um pequeno trecho onde o diácono João Vitor vai dar a entender que eu não sei nem qual é o tema que nós estamos debatendo. Na verdade, um pouco mais para frente nesse mesmo vídeo, ele vai dizer exatamente isso, que parece que o Rafael não sabe nem qual é o tema que nós estamos debatendo. Veja, eu sei exatamente qual é o tema que nós estamos debatendo, o Sola Escritura. O que eu fiz foi... Simples, você vai dando volta. Você não consegue provar esse princípio luterano, essa revolta luterana, vocês ficam dando volta. Somente a Escritura é regra de fé? Somente a sola fide é somente a Cristo, somente a glória, é o 5 sola? Não, cara. É simples. O tema é o quê? Sobre a Escritura. Realmente a Escritura é útil? E realmente é somente a Escritura, regra de fé, infalível? Não, cara. Se você não tiver um magistério que interpreta, como você vê aqui em Atos Apóstolos 8, meus vídeos é assim, eu gosto de usar versículo bíblico para interagir e pregar em cima, não ficar falando coisa da minha cabeça. Se eu for ficar falando coisa da minha cabeça, eu fico 4 horas falando vídeo aqui. Ó, Atos 8, ó, 29. Olha só, é sempre o Espírito Santo. Ó. Olha só. O Espírito diz a Felipe. Ó. Por quê? Por que o Espírito Santo diz a Felipe? Porque o Felipe ele é membro da igreja. O Espírito Santo que guia a igreja. O Espírito Santo que é a alma da igreja. Felipe via ali que Eunuco lia a passagem do Velho Testamentário. E não entendia. Olha só que interessante, cara. Aproxima-te para bem perto deste carro. Ó. Felipe aproximou-se. Eu vi que Eunuco lia a profecia de Isaías. E perguntou-lhe, porventura entende o que está lendo? Olha só. Respondeu, como? Não, ele poderia responder, não, eu entendo tudo. Eu sou só escriturista. A regra de fé, não preciso da interpretação do magistério. Porque eu, Rafael Pablo, eu, protestantes, entendi tudo. Eu não preciso do magistério, eu não preciso da interpretação da tradição dos membros da igreja, porque eu entendi tudo. Porque minha regra de fé é somente a Escritura. Porque eu tenho o Espírito Santo faz eu interpretar a Escritura. Olha só. O Espírito disse, ó, 29, Atos 8, 29. O Espírito disse a Felipe, ó, o Espírito Santo. Olha só, respondeu, como é que eu posso, se não há ninguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e sentasse junto dele. Olha só. Então, se eu sou só escriturista, a regra de fé é a Escritura, e realmente cai por terra esse engajamento, essa visão protestante. Segundo Pedro 1,20, diz que não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura. Nenhuma profecia foi por interpretação pessoal, mas por revelação, por envio. Romanos 10, vão pregar, não, se não for enviado. Quem for enviado, Apóstolos 2, Mateus 10, do 1 em diante, Marcos 3, Lucas 6. Quem foi confiado? Não tem como, cara. É um sola de chinelo mesmo, cara. Já que veio fica louco, cara. Eu também fico louco, cara. O Sola Escritura. O que eu fiz foi apenas um comentário dizendo que esse texto também serviria para embasar o Sola Fide. Apenas isso. E eu deixo muito claro no próprio vídeo que eu não vou por aí, que eu não vou discutir o Sola Fide. Sola fé? Sem a fé da igreja? Sem o fundamento dos apóstolos? Mas que esse texto serviria também para embasar esse sola. Agora, me preocupou o fato do diácono João Vitor Mariano acreditar que se um texto ou um versículo trata de mais de um sola, todos os argumentos dos solas de Lutero cairiam por terra. Eu não sei de onde ele tirou isso,
do fato de que um texto ou um versículo só pode tratar de um sola, e que se ele tratar de mais de um sola, então nós teríamos ali os argumentos de Lutero jogados na terra. Eu não sei de onde ele tirou essa regra, não existe essa regra, muito pelo contrário. Se eu tenho textos que interconectam os solas, o sola fide com o sola Cristo, o sola deu glória com o sola escritura, só quer dizer que tudo isso está interconectado, que um não vive sem o outro. E é isso que nós acreditamos, que os solas são expressões da nossa fé e que estão interconectados. Não tem como ser sola fide sem ter o sola Cristo, porque afinal de contas, um somente a fé é um somente a fé em somente Cristo Jesus. Então, um está interconectado com o outro. Não faz nenhum sentido você acreditar que se um texto trata de mais de um sola, então... E, por exemplo, é uma heresia atrás da outra heresia. Sola Deus, glória, sola Cristo, sola fé, sola a Escritura. Você entende que uma heresia conecta com a outra heresia? Somente glória a Deus. Mas glória a Deus em que sentido? De ser Deus como é Ele. Ele, os santos, participam da sua glória. Apocalipse ali 7, estão servindo o Senhor dia e noite. É simples. Ele não divide a sua glória de ser Deus como Ele. Mas os santos, as almas do justo, Hebreus 12, 22, as almas dos justos chegaram à perfeição. Quem são esses justos? Sola fé, sola gratia plena. Não tem como esse princípio protestante. Eu tenho um estudo sobre todo só glória a Deus, só glória, sola Cristo, sola fé, sola Escritura e o outro tem um outro solo que eu esqueci. Glória a Deus, somente a Cristo, somente a fé e somente... É 5 só. É simples entender isso. Por isso que nós temos um magistério, cara, para a gente não cair nessa heresia. Mas vamos lá, né? É um tema para outro vídeo, né? Isso trata de mais de um só. Vamos ver, que ele está falando muito Vai aqui. utilizar o argumento de que aqui seria um ótimo momento para o apóstolo Paulo falar da tradição, por exemplo. Mas isso vai cancelar os outros versículos onde ele fala. Nesse contexto aqui, da mensagem que ele está dando para Timóteo, ele não disse, mas em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, um capítulo antes ele disse. Ele falou da tradição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, quando ele vai dizer, conservar os ensinamentos que vos transmitimos. Por isso que ele não pode falar, nossa, um capítulo para frente, né? 2 Timóteo 3, 6. Intimos, ele é mais enfático. Intimos, vos afasteis de irmãos ociosos, contrários à tradição. Engraçado, o apóstolo Paulo ele vai dando várias características. Ele fala da tradição, ele fala que irão surgir pessoas que irão proclamando Jesus diferente. Ele fala, Galatão 1,7, no 2 do Evangelho. Ele fala, 2 Tessalonicenses 3, a tradição. Ele fala, 2 Tessalonicenses 3,6, ele fala de apartar daquele que não segue a tradição. Ele vai falando vários contextos. Ele fala, 1 Timóteo 3,15, que a igreja coluna sentáculo da verdade. 2 Timóteo 3,15 ali, 16 é os textos que o Rafael Papa está usando. Simples. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ele fala também, manter de acordo que ele anunciou a palavra para não ter caminhado em vão. Atos Apóstolos 9, ele persegue a igreja, ele é batizado por Ananias. Atos Apóstolos 22, 4, ele fala, eu persegui de morte essa doutrina. Tem várias características que São Paulo fala. Eu não posso só engajar só nisso aqui, ó. Primeiro, 2 Timóteo. Só. Uma coisa, 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, quero que sabe, como deve portar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna sustentável da verdade, ó. Agora, 2 Timóteo aqui, 3,15, ó, 16, ó. A escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. Por quê? Tem a visão do magistério. Porque tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos lembrará toda a verdade, todo o contexto. Tal, etc. Por quê? Porque está sobre esse magistério, que vai ter a interpretação correta.
E segundo Timóteo 4, ele fala aqui porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. As apóstolos 2, perseguirá eles nos apóstolos. As apóstolos 22, 4, perseguir de morte essa doutrina. Como isso aqui vai ser regra de fé? Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Por quê? Se torna membro da igreja. É instruído pela igreja. É instruído por quem foi confiado. Eu não posso pegar só esse texto aqui e fazer doutrina. Tentar provar só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Escritura. Interessante, né? Tem como, cara. A Bíblia, ela foi compilada pela igreja. A Bíblia toda, eu já percebi, cara, ela defende totalmente a igreja, tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que esses caras fazem? Distorce, amputa. Intimos, vos afasteis de irmãos ociosos, contrários à tradição que de nós recebeu. 1 Coríntios 11, 2. Felicito-vos, irmãos, por se recordarem de mim em todas as circunstâncias, por guardar os ensinamentos que vos transmiti. Como que o apóstolo Paulo está, por exemplo, aqui transmitindo o ensinamento para Timóteo? Ele está simplesmente escrevendo, ele está falando de viva voz. O segundo argumento apresentado pelo diácono João Vitor Mariano está relacionado à tradição. No primeiro vídeo, eu realmente falei que o apóstolo Paulo perdeu uma ótima oportunidade de colocar aqui a tradição também como um sustentável. Mas ele falou da tradição. Para equipar o cristão para toda boa obra. Se Paulo tivesse dito, olha, as escrituras e a tradição são perfeitamente aptas a equipar o cristão para toda boa obra, ficaria muito mais claro que realmente a tradição faz parte desse ensino para toda boa obra. Mas não é isso que Paulo escreveu. Paulo escreveu que as escrituras equipam o cristão, ou equipa perfeitamente o cristão para toda boa obra. Então, perdeu sim uma ótima oportunidade. Para rebater esse argumento, o diácono... Não, o apóstolo Paulo não fala porque o apóstolo Paulo ele é membro da igreja. Porque a festa dele, há muito várias vezes era conhecido pela igreja. Porque ele já sabia que a igreja iria interpretar, ensinar, capacitar. Porque foi confiado a ele a verdade, a nova aliança. Ele já deixou ali em 2 Tessalonicenses 3,15, 2 Tessalonicenses 3,6, 1 Coríntios 15, 1 e 2, Gálatas 7... 1 Timóteo 3,15, ele diz que a igreja ela é coluna, ela é baluarte, ela sustenta a verdade. Que vai guardar a tradição, que vai desenvolver a escritura, que vai preservar a escritura, que vai compilar, que vai organizar, que vai etc. Porque a igreja ela é coluna que sustenta isso aqui. Se eu nego a coluna sustentada da verdade, fico só com a escritura, tem mais de 60 milhões de igrejas, cada um prega um Jesus diferente. 2 Coríntios 11, 4, São Paulo diz: irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por inspiração, não é o Espírito Santo que desceu aos apóstolos. 2 ali. É o Espírito, Mateus 4 ali, 6. Satanás pregando a palavra. Então, Satanás ele é apto de ensinar a palavra. Olha só que interessante. Se eu for pegar esse texto aqui, ó, e ter a visão do Rafael Pablo, desses protestantes, então, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar. Satanás está pregando a palavra. Para fazer Cristo contradizer. Por Deus, útil para ensinar, para repreender, ó, para corrigir, para formar na justiça. Satanás está tentando repreender Cristo ali com a palavra. Citamos a Bíblia, Salmo 91. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Olha só, Mateus 4. Por quê? Não tem a interpretação do magistério. Aqui, ó, 4, 6, ó. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito:
Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Ele te protegerão com a mão. Com cuidado, para que não machuque teus pés em alguma pedra. Citou Salmo 91, 11. O Bíblia aqui, Bíblia Católica 90.11. Então, olha só. Os protestantes, ele tem a interpretação igual a Satanás. Para definir, para difamar a igreja. Do mesmo jeitinho que Satanás usou a escritura aqui, ó, para perseguir Cristo, para fazer Cristo, são o fundamento protestante. Igualzinho, para atacar. Eles usam a Bíblia, eles usam a fala de paz da igreja, com sua própria interpretação, somente Deus, a glória, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a sola de chinelo. Do mesmo jeitinho que o demônio está fazendo, uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura. Por quê? Quem lê a Escritura sem a visão da tradição, sem a visão do magistério, tem esse princípio aqui, ó. Que são esses pastores. Guiado pelo Espírito da bênção do Apocalipse 13, foi dada uma boa pista para difamar o tabernáculo, o nome de Deus e os habitantes do céu. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É simples entender isso. É somente Escritura? Realmente. Sem a visão do magistério, você vai ter a visão diabólica. Eu, servo Roberto, acredito somente em Escritura, mas com a visão do magistério na tradição. A quem foi confiada a Escritura. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.